Diácono Ronaldo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, abramos as nossas Bíblias para uma rápida meditação da palavra do Senhor. Apenas uma rápida reflexão. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 28. Capítulo 28, vamos ler os versículos 16 ao 20. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 28, versículos 16 ao 20. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos estudando na nossa escola bíblica uma lição muito rica que fala acerca de promessa. E ontem nós estudamos a lição que falava acerca da promessa da salvação. Quando nós olhamos para as palavras de Jesus, nós vamos perceber que Jesus ele tinha uma preocupação em particular, que era justamente do crescimento, da expansão do seu reino na terra. Após a sua ressurreição, Jesus ele dá as últimas instruções para os seus discípulos. E ele, nessas instruções, ele fala acerca da urgência de se pregar o Evangelho, a fim de que o Evangelho alcançasse o mundo. A ordem de Jesus era que os discípulos pregassem a sua palavra. Em outras palavras, era que os discípulos dessem continuidade ao projeto que ele havia iniciado. Evangelho é boas novas, Evangelho é boas notícias. E essas boas novas foi incumbida à igreja do Senhor. Agora, boas novas para quê? Boas novas para a humanidade que, uma vez pecando, estava afastada de Deus. E agora o Evangelho, ele restauraria a condição de pecador do homem. Então o Evangelho que Jesus nos incumbiu a pregarmos, um Evangelho que traz libertação. Levando-se em consideração, irmãos, que para o homem alcançar justiça ou ser justificado, era necessário ele cumprir as exigências da lei. Mas a lei, as exigências dela eram muito profundas, e era impossível, a própria Bíblia diz que era impossível ao homem justificar-se perante Deus pelas obras da lei. E aí nós vamos entender que, pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, Deus enviou seu Filho a seu tempo, para que esse trouxesse a nós as boas novas de salvação. Este que Deus enviou é aquele que a Bíblia diz que é o autor e consumador da nossa fé. Este que Deus enviou é o protagonista da nossa redenção. Glória a Deus. O homem, para agradar a Deus, lhe era necessário satisfazer as exigências da lei. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que a lei exigia um sacrifício para que pudesse perdoar o pecado.
Quando nós olhamos, apesar do sacrifício, apesar do animal que era oferecido, do cordeiro que era oferecido no ritual do Antigo Testamento, apesar de ser um animal sem defeito, apesar de ser um animal que era estritamente escolhido, este animal, este sacrifício era apenas transitório. Ele não tinha uma validade eterna, era apenas uma sombra do sacrifício do cordeiro que viria após aquele tempo, que de uma vez por todas iria redimir a humanidade. Nós estamos falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi enviado pelo próprio Pai para nos salvar, para nos dar a oportunidade de nós podermos chegar um dia em sua presença e agradecer a Ele por tudo que Ele fez em nossa vida. Agora, irmãos, a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Deus, ao criar o homem, Deus, Ele elaborou um projeto, e este projeto, na sua elaboração original, não havia espaço para a morte, porque Deus criou o homem para que o homem vivesse eternamente. Mas Deus, Ele não criou marionetes. Deus criou o homem e deu a ele a liberdade de escolha. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Então o homem hoje, ele pode escolher a que caminho ele quer seguir. Ele pode escolher a que Senhor ele quer servir. A Bíblia diz que nem é por força e nem por violência, é por sua escolha. Glória a Deus. Mas esse homem, por sua própria concupiscência, ele pecou contra Deus, e ao pecar contra Deus, a justiça de Deus veio a ele e o achou em falha, e achando em falha, este homem foi separado de Deus por causa do pecado. Glória a Deus. Quando isto aconteceu, talvez o adversário, talvez Satanás, ele tenha convocado uma reunião no inferno, porque ele viu que o projeto de Deus havia pecado. Ele convocou uma reunião no inferno, dizendo: olha, nós vencemos a batalha contra Deus e contra o homem. Esse projeto que Deus criou não vai ter futuro, porque ele feriu a lei de Deus, ele transgrediu contra o Senhor. Mas que o diabo não sabia era que Deus já tinha estabelecido um projeto, já tinha estabelecido um plano, um propósito. Deus não iria deixar o homem, feitura sua, morrer sem a oportunidade de conhecer o Salvador mais uma vez. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que o plano de Deus sempre foi enviar o Cordeiro, Cordeiro este que é o Salvador do mundo, Cordeiro este que tira o pecado do mundo. Esse plano foi antes da fundação do mundo. Então nós vamos entender que, uma vez separado de Deus, o homem precisava se reconciliar com o Criador. Mas de que maneira ele iria se reconciliar com o Criador, se a lei apontava os seus pecados, se a lei apontava as suas falhas, e dentro da lei não havia possibilidade de justiça, sem que houvesse um sacrifício a ser cumprido, a ser pago pela lei? Mas a Bíblia diz que Jesus um dia se disponibilizou, Jesus um dia se ofereceu para vir morrer em nosso lugar. Glória a Deus. A oportunidade que você tem, a oportunidade que eu tenho, a oportunidade que nós temos de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus e de pregar este evangelho é ímpar e singular. Por que é ímpar e singular? Em primeiro ponto, porque Jesus, ele é o autor da nossa redenção. Então nós não estamos simplesmente pregando ou falando como se nós estivéssemos apresentando uma peça teatral, ou ainda nós não estamos nos apresentando como se fôssemos atores de novela ou de filme. Não, irmãos, nós estamos fazendo uma grande obra. Apenas aqueles que reconhecem
a grandeza de ter o seu nome escrito no livro da vida, entende o quão importante é a pregação do Evangelho. Jesus, ele falou com urgência que nós deveríamos pregar este Evangelho. Pregar este Evangelho para quê? Porque tem pessoas que perderam a esperança, tem pessoas que estão abandonadas, tem pessoas que já estão com a consciência cauterizada, dizendo: para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução. E nós temos a solução, glória a Deus. A solução é o Evangelho, a solução é Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uma vez sendo ele o cordeiro para o sacrifício, não necessitamos mais de um cordeiro ou de um animal para ser substituto, porque o sacrifício de Jesus naquele dia no Calvário tem a sua validade eternamente. Glória a Deus. E uma vez sendo consumada na cruz, você foi livre e foi liberto mediante a justiça de Deus pelo sangue do seu Filho vertido na cruz do Calvário. Glória a Deus, aleluia. Só que Jesus, ele nos fala de um evangelho que ao longo do tempo, que ao longo das gerações, tem sido o responsável pela mudança, pela transformação da vida humana. Evangelho que proporciona ao pecador uma visão ampla, em primeiro lugar, dos seus próprios delitos, dos seus próprios pecados. Evangelho que abre a mente, que abre a alma do pecador, em detrimento para que ele possa reconhecer a grandeza do seu Criador. Evangelho que nos traz a luz, para que nós venhamos entender que sem Deus, sem o Evangelho e sem Jesus, é impossível o homem se redimir perante o Senhor. Evangelho, meus amados irmãos, que tem sido proclamado ao longo do tempo, e por onde este Evangelho tem chegado, onde ele tem chegado, este Evangelho tem proporcionado mudanças inefáveis na vida da humanidade. Glória a Deus. Mediante a isso, nós vamos entender os benefícios do Evangelho na vida de um pecador. É por isso que nós insistimos tanto, é por isso que ao longo do tempo a igreja sofreu tanto, apanhou tanto, mas nunca parou de pregar este Evangelho. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que ele era devedor, glória a Deus, devedor de diversas pessoas, diversos reinos, porque ele recebeu de graça o Evangelho em sua vida, um Evangelho que mudou-o completamente, e agora ele se sentia na responsabilidade de também levar a oportunidade para as pessoas conhecerem esse Jesus. Queridos, os benefícios proporcionados pelo Evangelho são inimagináveis, alcançando o homem em sua totalidade. O Evangelho é tão profundo que ele alcança o homem na sua tricotomia, ou seja, corpo, alma e espírito. O Evangelho, quando ele entra, ele restaura o corpo, ele cura as feridas, inclusive aquelas enfermidades que foram desenganadas pela medicina. O Evangelho tem poder para curar. Glória a Deus. Nós ouvimos aqui testemunho vivo de que este Senhor ainda cura, de que este Jesus ainda opera na sua igreja. Glória a Deus. Então o Evangelho, queridos irmãos, quando ele entra no ser humano, ele cura as enfermidades. Mas também o Evangelho, ele alcança a nossa alma. E o maior problema, e talvez uma das maiores dificuldades que a humanidade tem enfrentado, não são as doenças físicas,
mas sim as doenças emocionais. O Evangelho também cura, glória a Deus. O Evangelho é capaz de entrar na alma da pessoa e sarar as cicatrizes, as feridas que foram causadas por palavras de alguém que não tem temor do Senhor. O Evangelho vai lá e cura, glória a Deus. O Evangelho fortalece a mente, filtra os pensamentos e nos prepara, nos capacita para nós enfrentarmos as doenças psicossomáticas. O Evangelho nos auxilia para enfrentar a depressão. O Evangelho nos dá força, glória a Deus, para enfrentar a tal da ansiedade. Glória seja dado o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, o Evangelho é muito mais do que uma simples pregação. O Evangelho é muito mais do que simplesmente falar do amor de Deus. Ele é vida. O Evangelho é vida, que ele pega a pessoa que já morreu espiritualmente há muito tempo e ele torna da vida, torna da esperança, torna a mostrar para ela a luz, torna a mostrar para ela o caminho, a oportunidade de ser alguém que nunca foi. Glória a Deus, aleluia. Mas o Evangelho, ele também alcança o espírito humano, espírito este que está hoje sem vida, espírito este que não tem mais vigor, e a Bíblia diz que ele vivifica, ou seja, ele torna a dar vida. O homem separado de Deus, ele está morto, porque não existe vida fora do Criador. Então, uma vez sendo atingido diretamente pelo pecado, o homem morreu espiritualmente, foi separado, foi cortado, glória a Deus, mas o Evangelho chegou para restaurar a nossa comunhão com o Senhor. O Evangelho chegou para dizer para mim e para você: ei, ainda tem oportunidade, ainda tem chance para você desfrutar de comunhão com o seu Criador. Glória a Deus, aleluia. Mas, queridos irmãos, para nós encerrarmos, Jesus, ele disse: ide, pregai e ensinai a todas as nações a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. Guardem em seu coração a palavra de Deus. E eu digo uma coisa para você: você vai precisar muito, mas no dia da angústia, quando você tiver que enfrentar as dificuldades da alma, esta palavra vai estar viva no teu coração. Glória a Deus. Esta palavra vai estar na tua alma, na tua mente, no teu espírito, e por mais que alguém tente, ninguém nunca poderá arrancar aquilo que está no teu coração. Este Evangelho nos dá segurança, este Evangelho nos garante cuidados, este Evangelho nos proporciona liberdade. Este Evangelho nos proporciona a vida eterna. Quando Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, eu não preciso de mais ninguém, a não ser do meu Senhor. Glória a Deus. Ele está convosco, Ele está conosco, cuidando. E se você tem a segurança, e se você sabe, reconhece que Jesus tem cuidado da sua vida, preocupa não, irmão, porque o corpo pode até cair por terra, mas o Espírito vai estar perante Ele. Glória a Deus, aleluia. Se for necessário morrer, a gente morre por causa do Evangelho, mas vamos ter a vida eterna lá na presença do Senhor. Não podemos abrir mão do Evangelho, não podemos abrir mão do amor de Deus, da nossa comunhão que foi restaurada pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Mediante a isto, eu gostaria de perguntar se tem alguém que ouviu esta palavra, alguém que esteve aqui, está aqui nessa noite, que saiu da sua casa e ouviu a palavra do Senhor, e ouviu o Senhor dizer que tem